안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo passado. E eu vou ensinar para vocês como conjugar um verbo e também adjetivos e o ser no passado. Apesar de não serem verbos de verdade, o ser e os adjetivos também podem ser conjugados no passado e no futuro, certo? Então, é isso que nós vamos ver hoje, o tempo do passado. Bom, como nós já sabemos, o coreano ele possui várias formalidades. Entre elas, 4 são mais usadas. O coloquial, que é usado em situações informais, de forma não polida. O informal polido, que é usado em situações informais, ou seja, praticamente o nosso dia a dia inteiro. Em situações polidas, ou seja, eu uso o polido de acordo com a pessoa que eu falo, se eu demonstro respeito para a pessoa que eu estou falando, certo? Com a pessoa que eu estou conversando. Em seguida, nós temos o formal não polido, geralmente usado em redações, relatórios, textos, artigos, certo? E nós temos o formal polido, que geralmente é usado em situações formais, certo? Como, por exemplo, palestras, serviço militar, e de forma polida, porque eu demonstro respeito à pessoa que eu estou conversando. Certo? Então, nós temos esses 4 sufixos, um para cada formalidade diferente, e nós vamos dar uma olhada primeiro nesses sufixos. Para o coloquial, eu tenho o sufixo a, o, entre parênteses, a consoante dupla shiot, certo? A dupla do shiot, e o o. Esse é o sufixo do passado para o coloquial. Em seguida, nós temos a, o, a consoante dupla novamente, e oyo, para o informal polido no passado. Em seguida, nós temos a, o, a consoante dupla e o tá para o formal não polido no passado. E por último, nós temos a, o, a consoante dupla novamente e 습니다 para o formal polido. Então, veja que para todas as formalidades, quando elas estão no passado, eles têm uma coisa em comum. Todos eles começam em a, o e a consoante dupla, certo? Lembrando que a, o, a barra o, está entre parênteses, porque o uso dele varia de acordo com a regularidade ou irregularidade do verbo ou do adjetivo, certo? Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos usando o verbo comer, verbo 먹다. Aqui eu formei a frase, eu ontem comi pizza. Pizza comi. Eu comi pizza ontem. Essa frase que eu formei aqui para vocês, só que nas 4 formalidades. Vamos ver? 먹다 é um verbo regular, certo? E eu adiciono o ao invés de a, porque a minha radical termina na vogal o, certo? Então, 먹어 seria o verbo comer, né? A radical do verbo comer, com o sufixo ao, certo? Então, vamos ver. 나는 어제 피자를 먹었어. Então, do 먹어, eu adicionei a consoante dupla e o o. 나는 어제 피자를 먹었어. Em seguida, agora o informal polido. 저는 어제 피자를 먹었어요. Então, do 먹어, eu adicionei a consoante dupla e 어요, certo? Que é o que está fora do parênteses. Em seguida, para o formal não polido. 나는 어제 피자를 먹었다. Certo? Então, aqui também, adicionei a consoante dupla e o tá do 먹어. E por último, no formal polido. 저는 어제 피자를 먹었습니다. Certo? Então, aqui também eu adicionei a consoante dupla e 습니다 ao 먹어, que é a radical do verbo, mais a ou o, que no caso foi o, certo? Além do verbo mudando o seu sufixo de acordo com a formalidade, mais uma coisa mudou entre essas 4 frases. O que mudou foi o eu, certo? No não polido, nas formalidades não polidas, né? No não polido, ou seja, o coloquial e o formal não polido, eu usei o eu na forma na. E nas formas polidas, o informal polido e o formal polido, eu usei a forma 저, certo? Por quê? Porque o na é o eu não polido e 저 é o eu polido, certo? Coloquem na cabeça, no não polido, vocês usam o eu somente no não polido. Já no polido, vocês podem até usar o eu não polido, mas na dúvida é melhor usar o polido, certo? Porque situações em que você mistura o eu não polido em uma frase polida, não são situações tão comuns assim. Então, na dúvida, polido usa com eu polido. Não polido usa o eu não polido, certo?
Apesar das diferenças no pronome pessoal eu e no final do verbo, a minha frase continua a mesma. É a mesma tradução e mesmo com essas pequenas diferenças eu consigo identificar. Então, não precisa se preocupar, não precisa ficar com medo de falar algo errado, de usar a formalidade errada, certo? No começo todo mundo erra e a gente vai corrigindo com o tempo, certo? Bom, em seguida eu vou dar alguns exemplos com ida, certo? Ida é um sufixo, certo? Ele é o ser, ok? Não é um verbo de verdade, mas ele é conjugável e pode terminar frases, certo? A gente entende ele como ser. Ele, por não ser um verbo de verdade, ele funciona de uma forma um pouco diferente. E eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos usando ida, usando o ser no passado. 저 사람은, aquela pessoa, 제 친구였어요. Era, foi, meu amigo. Ser no passado é era, foi, fui e assim por diante, certo? E a próxima frase. 저 사람은, aquela pessoa, 한국어 학생이었어요. Aquela pessoa era, foi, estudante de idioma coreano, certo? Qual é a diferença entre essas duas frases, tirando o fato de que a primeira frase fala do meu amigo, que uma pessoa era minha amiga, e a segunda frase falar sobre uma pessoa ser um estudante de idioma coreano. Tirando isso, o que mudou? O que mudou foi o ser, né? Apesar do ser estar no passado, na primeira frase ele fica como 였어요 e na segunda frase ele fica como 이었어요. Por que isso aconteceu? Porque 제 친구 terminou em vogal e 한국어 학생 terminou em consoante, certo? Então, por esse motivo, pela presença e pela ausência de patim, eu tive essa alteração aí, certo? Então, vou mostrar essas mesmas frases, só que agora nas outras formalidades também. Então, na primeira frase, eu tenho o informal não polido, também conhecido como coloquial. 저 사람은 내 친구였어. 저 사람은 한국어 학생이었어. Certo? Aqui também eu tenho essa variação. Aí, em seguida, o informal polido, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês. 저 사람은 제 친구였어요. 저 사람은 한국어 학생이었어요. Certo? Então, 였어요, 이었어요. Em seguida, agora o formal não polido. 저 사람은 내 친구였다. 저 사람은 한국어 학생이었다. Certo? Então, aqui também eu tenho essa variação. E por último, o formal polido. 저 사람은 제 친구였습니다. 저 사람은 한국어 학생이었습니다. Certo? Então, eu tenho essa variação aí. Bom, vamos ver agora outros exemplos usando verbos no passado. Meu primeiro exemplo. 저는 지난주에 학교에 갔어요. 저는 지난주에 학교에 갔어요. Vamos ver o que significa. 지난주 significa semana passada. 학교, escola e 갔어요 é do verbo 가다, ir. Como 가다, ele é um verbo regular, eu adiciono a, certo? Só que eu omito o a, porque 가다 radical termina em vogal, não termina em consoante, certo? Então, ao invés de prolongar o som, 갔어요, eu tiro um a e só tenho 갔어요, certo? Então, o que significa essa frase? Eu, na semana passada, para a escola, fui. Então, eu fui para a escola na semana passada. Como está no passado, eu uso aquela estrutura. Essa minha frase está no informal polido. Como ficaria nas outras formalidades? 나는 지난주에 학교에 갔어. 저는 지난주에 학교에 갔어요. 나는 지난주에 학교에 갔다. 저는 지난주에 학교에 갔습니다. Essas frases estão na ordem informal não polido, também conhecido como coloquial, informal polido, formal não polido e formal polido, certo? E, novamente, além do verbo no final da frase, o que mudou? O eu, o pronome pessoal eu. Para não polidos, na. Para polido, 저, certo? Agora eu vou dar um exemplo dessa frase, só que no negativo, porque a frase negativa também pode ficar no passado, certo? Então, vamos lá. Agora eu quero falar que na semana passada eu não fui para a escola. Então, vamos ver. 저는 지난주에 학교에 안 갔어요. Ou 저는 지난주에 학교에 가지 않았어요.
certo? Qual é a diferença entre essas duas frases? Em uma, na primeira, o não fica na frente do verbo conjugado. E na segunda, o não vem depois da radical do verbo com o sufixo ti. E nesse caso, quem é conjugado é o não, certo? 않다 é conjugado. Então, 저는 지난주에 학교에 안 갔어요. O verbo 가다 está sendo conjugado no passado. E na segunda frase, 저는 지난주에 학교에 가지 않았어요. O 않다 foi conjugado no passado, certo? E o verbo 가다, eu só peguei a radical dele e adicionei ao sufixo ti. Vamos ver como essas duas frases ficariam nas outras formalidades. Na mesma ordem, coloquial, depois informal polido, depois formal não polido e, por último, formal polido. 나는 지난주에 학교에 안 갔어. ou 가지 않았어. 저는 지난주에 학교에 안 갔어요. ou 가지 않았어요. 나는 지난주에 학교에 안 갔다. ou 가지 않았다. E por último, 저는 지난주에 학교에 안 갔습니다. ou 가지 않았습니다. Bom, seguindo em frente, vamos ver outras frases de exemplo. 친구는 거짓말을 했어요. 친구는 거짓말을 했어요. Vamos ver o que significa. 거짓말 significa mentira. 친구, nós sabemos que significa amigo ou amiga, não tem gênero definido aqui. E o 했어요 é do verbo 하다, fazer. 하다, 했어요. 하다, 해요, 했어요. Certo? 친구는 o amigo ou a amiga, mentira, fez. O amigo fez mentira, a amiga fez mentira, é um pouco estranho falar assim em português, né? Mas, se a gente pensar um pouquinho, se a gente raciocinar um pouquinho, fazer mentira é a mesma coisa que mentir. Concorda comigo? Então, 친구는 거짓말을 했어요 significa que o amigo mentiu ou a amiga mentiu, certo? Vamos ver essa mesma frase nas outras formalidades. Novamente, coloquial, depois informal polido, depois o formal não polido e, por último, o formal polido. 친구는 거짓말을 했어. 친구는 거짓말을 했어요. 친구는 거짓말을 했다. 친구는 거짓말을 했습니다. Todas essas frases têm a mesma tradução. A mudança tá no tipo de formalidade. Em seguida, o próximo exemplo. Eu posso usar o passado nos adjetivos também. Adjetivos não são verbos, mas eles funcionam como verbos. Podem terminar frases e também podem ser conjugados de acordo com tempo e formalidade. E é isso que eu trouxe aqui nessa frase para vocês. 어제 날씨가 좋았어요. 어제, ontem, 날씨, tempo, e o 좋았어요 do adjetivo 좋다, ser ou estar bom. Então, ontem, o tempo era bom ou estava bom. Só que pelo contexto faz mais sentido a gente traduzir como estava bom. Confere? Então, ontem o tempo estava bom, certo? Como essa frase ficaria nas outras formalidades? 어제 날씨가 좋았어. 어제 날씨가 좋았어요. 어제 날씨가 좋았다. 어제 날씨가 좋았습니다. certo? Em seguida, próxima frase. 저는 작년에 고등학교를 졸업했어요. 저는 작년에 고등학교를 졸업했어요. Vamos ver o que significa. 작년 significa ano passado. 고등학교 é o ensino médio. E o 졸업했어요 é do verbo 졸업하다, que significa graduar, se formar, certo? Então, 저는, eu, 작년에, no ano passado, 고등학교를 졸업했어요. Me formei no ensino médio. Graduei o ensino médio. Terminei o ensino médio, certo? Uma dica aqui. Lá na Coreia, a divisão da escola é um pouco diferente. Nós temos os 6 primeiros anos, que nós chamamos de 초등학교, certo? Em seguida, nós temos 3 anos de 중학교 e mais 3 ou 4, dependendo do tipo de escola, né, de ensino médio, de 고등학교, certo? Então, a divisão é um pouco diferente, o que faz a gente acabar confundindo às vezes, certo? Mas, enfim, essa frase diz... Eu, no ano passado, me formei no ensino médio. Terminei o ensino médio, certo? Vamos ver como essa frase ficaria nas outras formalidades. 나는 작년에 고등학교를 졸업했어. 저는 작년에 고등학교를 졸업했어요.
나는 작년에 고등학교를 졸업했다. E por último, 저는 작년에 고등학교를 졸업했습니다. Certo? Bom, novamente, além do verbo, que mudou o seu sufixo por causa da formalidade, outra coisa que mudou aqui foi o pronome pessoal eu, certo? Para as formalidades polidas, eu uso 저, e para não polidas, eu uso 나, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante e uma atividade que vocês podem fazer no dia a dia de vocês para praticar os verbos no passado, os adjetivos no passado, é escrever um diário falando sobre o que vocês fizeram durante o dia, ou no dia anterior, ou durante a semana, tentando praticar o verbo no passado, certo? Não esqueçam de revisar bastante e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!